Oiê! Seja bem-vindo ao podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e no episódio de hoje você vai mergulhar comigo em um momento decisivo na história da Monstro. O dia em que eu conheci o tal do padrinho. Tá, mas hoje, antes de eu começar esse episódio, gente, eu gostaria de dizer algumas coisas. Eu já tinha pensado em fazer isso antes, mas depois que uma amiga minha veio me contar sua percepção sobre mim diante de todos os acontecimentos que eu já relatei aqui, eu percebi que estava mais do que na hora de eu vir aqui e fazer esse comentário, né? Primeiramente, eu preciso que vocês entendam algumas coisas que às vezes nem eu mesma consigo compreender com facilidade. Então vamos lá. Eu sei que para quem me conhece lá desde a minha adolescência, talvez até desde a minha infância, né? É muito difícil de acreditar que eu, Gabriela, fui capaz de cair na lábia da Monstro. E que eu me permiti passar tanto tempo sendo feita de idiota. Porque sejamos sinceros, eu fui feita de idiota. E foi por um bom tempo. Para mim, também foi muito difícil aceitar que eu mesma me permiti conviver com ela durante tanto tempo, passando por tudo isso que eu já te contei e por algumas coisas que eu ainda não contei ou que eu nem sei se eu devo contar. Mas a verdade é que pessoas como a Monstro, elas sabem exatamente de quem se aproximar para tirar vantagem. Elas escolhem pessoas que estão emocionalmente destruídas ou até então fragilizadas, que era como eu estava. Era exatamente o meu caso. Eu vinha de anos em um estado emocional extremamente abalado. A minha autoestima estava no chão, meu emocional despedaçado. E eu tinha 2 crianças pequenas na época, ambas com menos de 4 anos de idade. Eu estava sem trabalho, sem os meus pais por perto, apenas sobrevivendo naquele modo automático, sabe? Então, para Monstro, era muito fácil se instalar na minha vida. Então, não foi preciso de muito. Mas, para o fim dessa relação, as coisas começaram a mudar. Eu deixei de ser somente a vítima e, em parte, me tornei uma predadora também. Mas isso ela nunca soube. Ainda assim, toda essa trajetória ao lado de alguém tão tóxico teve um peso enorme. Felizmente, eu acredito que nós podemos aprender com absolutamente tudo que vivemos. E assim eu admito que nem tudo foi horrível o tempo todo. Até porque eu também não sou 100% louca, né, gente? Houve momentos bons, divertidos, engraçados. Por meio dela, inclusive, eu conheci pessoas que hoje são alguns dos meus melhores amigos. Depois de me perdoar por ter demorado tanto tempo para sair dessa, eu consigo olhar para trás sem mágoa, sem rancor e sem arrependimento. Com o tempo, a gente aprende que tudo nessa vida tem um propósito. E eu gosto de enxergar a vida sempre de forma positiva, independente do que já venha acontecer. Mas, por hora, eu concordo com todos vocês que escutam essas barbaridades e pensam: Misericórdia, Gabriela. Como que você pode ser tão burra? pois é exatamente o que eu penso também. Enquanto eu tô lá escrevendo, ou então eu tô gravando os meus vídeos. Então eu entendo vocês, gente, eu entendo. Então não se sintam nem um pouco mal de me julgar. Porque, sinceramente, galera, eu não ligo. Que a minha história sirva de lição de aprendizado. Quem sabe de inspiração para quem já passou por algo parecido. Ou até então esteja passando por isso agora.
Acredite, eu era uma pessoa extremamente confiante, segura de mim e jamais imaginei que algum dia passaria por isso. Mas aconteceu. E hoje faz parte da minha história, faz parte do meu passado. E é por isso que eu estou aqui, para te contar a minha história. Quem sabe ela não te ajude de alguma forma? Então, galera, sem mais delongas, bora para a história de hoje, que o momento esperado chegou. Sabe aquelas peças soltas que você vai acumulando em silêncio, sem saber direito como encaixar? Às vezes basta uma noite, um único encontro, para tudo começar a fazer sentido. Ou pelo menos para você perceber que a mentira não é só sua e muito menos só com você. Tudo começou com um padrão, um comportamento repetido, discreto, mas cheio de significado. Toda vez que o telefone dela tocava, ela saía de perto. Atendia rápido, com aquele ar tenso, às vezes meio irritada, mas controlada. Se afastava. Sempre em sigilo. Às vezes eu pegava ela rindo sozinha enquanto ela atendia o telefone. Como se eu não tivesse o direito de saber quem era, para me provocar. Como se fosse normal alguém agir assim com quem diz ser sua melhor amiga. As ligações, segundo ela, vinham sempre de duas pessoas. Ou era o padrinho, supostamente chefe dela, ou do irmão. Esse tal irmão que eu só conhecia por mensagens, o fantasminha camarada, e cuja existência já me parecia, no mínimo, nebulosa. Mas tinha algo que me incomodava ainda mais. A moça dizia que as filhas do padrinho a chamavam de madrastinha. Madrasta? Como assim madrasta? Ele não era só o chefe dela. Como ela podia ser chamada assim pelas filhas dele? E o pior, as meninas tinham a mesma idade que a monstro. Aquilo não fazia sentido nenhum para mim. Era como assistir um teatro mal ensaiado, sabe? Onde os atores improvisam falas que não se encaixam em nenhum roteiro. Então eu sempre questionava. Ela reagia bem mal. Ela fugia então das perguntas, mudava de assunto, fazia cara feia, dava piti. Eu já até conhecia esse jeito dela. E sabia que, se eu insistisse, eu corria o risco de despertar o lado agressivo dela, que era assim assustador. Aquele lado, sabe? Aquele lado assustador que surgia do nada, cheio de gritos, chantagens emocionais, acusações do tipo: você não confia em mim? Mas a verdade é que não, eu não confiava. E a cada dia que passava, confiava menos. Porque toda a história dela parecia ter um furo, um buraco, uma frase mal colocada, um detalhe contraditório. E aí, um dia, ela deixou escapar. Ou talvez tenha dito de propósito, que ela e o tal padrinho já tinham tido um lance. Algo assim meio mal resolvido, que não deu muito certo. Aquilo me causou um certo arrepio, porque até então o padrinho era apenas o chefe dela. Depois virou uma figura paternal. Agora era alguém com quem ela já tinha tido algo? Oi? E óbvio que, como sempre, tudo parecia ser dito em um tom casual, né? Joga aquela informaçãozinha lá e corre. Como se não fosse absolutamente nada demais. Como se não merecesse um questionamento. Eu nem sabia mais o que pensar. Eu ainda falava pra ela: me conta a verdade, me fala, não vou te julgar suspeito, né? Namorar um cara mais velho. Um dia ela disse que estava na casa do padrinho, emitindo notas fiscais.
que ele era exigente, que a fazia trabalhar até tarde da noite, mas que, como compensação, a levava para casa. Gente, foi o empurrão que eu precisava. Aquela noite ia ser a minha noite. Aquela noite meu corpo agia por impulso. Peguei o carro e fui até a casa dela. Me escondi na garagem do vizinho, lá no outro lado da rua. Fiquei ali, em silêncio, o coração acelerado, esperando ver com os meus próprios olhos quem que era esse tal de padrinho. Pouco tempo depois, uma caminhonete apareceu. Ela estacionou na lateral da casa dela e eu vi quando ela chegou a descer do carro. Ela trocou algumas palavras com o motorista e entrou, foi seguindo em direção ao portão da casa dela. Mas eu estava longe demais para enxergar com clareza. Eu só consegui perceber que era um homem e que ele aparentava ser uma pessoa mais velha. Gente, o meu coração batia como se eu tivesse cometendo algum tipo de crime. E de certa forma eu estava, né? Estava lá, espionando alguém que dizia ser minha amiga. Olha que ponto cheguei. Mas era isso ou continuar sendo feita de idiota, né? Mais tarde, mandei uma mensagem casual para ela, como de costume. E ela respondeu como se nada tivesse errado. Disse que o padrinho havia acabado de deixá-la em casa. Reclamou ainda o quanto ele exigia dela no trabalho. A mesma ladainha de sempre. Mas uma coisa tinha mudado. Agora, eu sabia que, pelo menos, esse padrinho, gente, ele existia de verdade, ele existia. E isso, curiosamente, só tornava tudo mais esquisito. Tá, agora a gente sabe que ele é real, mas o que mais ele poderia ser? Que de fato ele era chefe? Pouco tempo depois, ela me convidou para o aniversário dele. Pensa na minha alegria. A festa seria organizada por uma das filhas dele, a mais velha, a Júlia. E a moça me disse que todos sabiam quem eu era. Achei aquilo meio esquisito, mas aceitei. Ainda fingi um pouco de desinteresse, né? Disse que eu não queria atrapalhar uma festa de família, que não me sentia assim muita vontade, né? Mas no fundo, eu queria muito ir, eu estava desesperada, eu estava até que enfim, Senhor. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Era a chance de finalmente, gente, juntar as peças e ter algum tipo de resposta para algumas das minhas dúvidas e questionamentos. Já no caminho, ela me disse que tinha contado para eles que eu era, pasmem, a cunhada dela. E que eu namorava o irmão dela. Sim, gente, aquele mesmo, o Gasparzinho. O fantasminha camarada. Aquele que eu nunca vi. Segundo ela, era só uma mentirinha para facilitar as coisas. Afinal, a Júlia, filha do padrinho, era muito ciumenta e poderia estranhar assim uma amiga solteira ali na festa. Na hora, eu achei a desculpa tosca, bem a cara da monstro. Mas fui. Precisava ver tudo isso de perto. Eu finalmente ia conseguir o que eu queria, em partes, né? Quando chegamos lá, a casa era linda. Eu fui surpreendida por tudo. Fui recebida com muito carinho. As filhas eram lindas, educadas, simpáticas, bem articuladas. E como eu disse antes, tinham a mesma faixa etária da monstro. E tornava a história de madrasta ainda mais absurda. E, ao meu ver, a monstro nem se encaixava naquele ambiente chique, refinado e educado. Para mim foi muito chocante. Já o padrinho, por sua vez, era um senhor mais velho, com um ar bem paternal, bem sereno. Ninguém ali parecia mal intencionado, mas os olhares, eles me olhavam com curiosidade, como se quisessem confirmar que eu existia. E eu, sentada ali, no meio daquela casa, me perguntava: será que eles também têm dúvidas sobre ela? Será que eu não sou a única desconfiada? Será que ela está mentindo para eles também? Como é que ela conseguiu se aproximar de pessoas tão boas como eles? Durante a conversa, Jennifer, a filha mais nova,
puxou o assunto e foi bem direta. Eu me lembro como se fosse hoje. Então, você e o irmão da Monstro estão noivos, né? O mundo parou por um segundo. Oi? Eu fiz uma careta, porque quem sabe que eu sou bem expressiva, e respondi bem naturalmente. Não, eu nem conheço ele pessoalmente. A gente só trocou umas mensagens aí, a gente só se fala indo por SMS. Ela me olhou com espanto. E ainda pegou e soltou. Oi? Como assim? A Monstro disse que ele te pediu em casamento e que foi super romântico. Todos aqui escutamos a história do seu pedido de casamento. Ai, gente, só buscando a Monstro, né? Sorri. Mas por dentro, a minha cabeça girava. Eu fiquei pensando, oi? Como é que é? Deixa eu escutar então a história do meu pedido de noivado, né? Só para eu lembrar, pra eu relembrar dessa mentira ridícula. Foi então que respondi para ela: não, eu nunca o vi. E vocês, já conheceram ele? Aí ela respondeu: Não, a gente também nunca viu. Nós achávamos, inclusive, que você já tinha conhecido ele, pois era o que ela tinha nos falado. silêncio absoluto. Um silêncio constrangedor, tenso, denso, todo mundo se olhando. Até que, como sempre, a Monstro interrompeu e disse: Ah, eles têm uma relação complicada, gente. O meu irmão é apaixonado por ela. Mas ele é muito tímido, muito burro, né? Um mulherão desse, é claro que ele vai ficar intimidado. e como mágica, mudou de assunto. E nós não falamos mais nada. Na volta para casa, ela tentou ainda se explicar para mim. Ela disse que só inventou o namoro para evitar os ciúmes da Júlia, que era uma forma de facilitar a minha presença ali na casa. Mas o que ela não sabia era que a própria Júlia tinha me puxado de canto para dizer que sempre quis me conhecer, que sempre insistiu para ela me trazer lá, que pedia para a Anúncio me levar toda vez que ela ia lá, já que ela vivia falando de mim. Ou seja, era mais uma mentira da Monstro. Naquela noite, pela primeira vez, eu senti que não estava sozinha, que outras pessoas também desconfiavam dela, também percebiam as pontas soltas nas suas histórias. Pela primeira vez, eu vi os olhares de quem também estava tentando entender quem ela era, qual era a verdade, quem era essa mulher. E mais uma vez eu percebi, ela mentia para todos sem exceção. Para mim, para eles, para o suposto irmão, para sua família, para o mundo. O problema é que, de tanto repetir as mentiras, eu acho que ela acreditava nas suas mentiras. Ela vivia as suas mentiras. Gente, vou cortar por aqui hoje, que já ficou bem longo. Nós acabamos aqui o começo desse episódio sobre Padrinho, porque terá muito mais. E se você está curtindo a série sobre a Monstro, compartilha aí com alguém que precisa talvez abrir os olhos. Talvez você conheça alguém que esteja vivendo algo parecido e você nem percebeu. Ah, não vamos esquecer que agora o Bora pra História está no Apoia-se. Se você curte o podcast e quer me ajudar a mantê-lo no ar, é só acessar apoia-se/Bora pra História. Com qualquer valor, você pode participar do grupo secreto do Telegram, receber conselhos sinceros, às vezes sarcásticos, e ainda ganhar um agradecimento especial no Instagram. Óbvio que eu também estarei soltando coisas que não soltarei aqui, né? Gente, por hoje é só. Até o próximo episódio. Beijos e até mais. Tchau, tchau.